Boa noite, meninas. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu quero agradecer muito a Mari, a Fábio, Carol, Paty pelo convite. É uma alegria bem grande estar aqui com vocês de verdade. Mari falou comigo, nossa, tanto tempo atrás, né? E minha agenda não permitia. E na verdade hoje também... Gente, eu tinha esquecido, quando eu fechei com a Mari, que hoje é o Dia Internacional da Superdotação, que é uma das minhas principais áreas de atuação. Então, hoje eu tive atividades o dia inteiro. Dei palestra de manhã, dei entrevista à tarde, preparei material e o Brasil inteiro me telefonando para eu gravar vídeo, não sei o quê. Mas eu falei, não vou cancelar com as meninas, porque eu creio que Deus falou comigo sobre esse momento, né? E cá estou porque o Senhor preparou tudo. O Senhor foi conduzindo e Ele, quando Deus tem um propósito, a gente é leve, né? Porque Ele mesmo vai viabilizando tudo. E quando a gente faz algo na nossa própria força, fica muito mais pesado. Então, eu entendo que esse momento foi algo que o Senhor preparou para vocês, para mim também. Então, é motivo de muita alegria estar com vocês, de verdade. Ainda mais fechando, né, esse grupo. E quando a Mari me fez o convite lá atrás, na mesma hora eu já sabia sobre o que era para falar. E eu perguntei para a Fábio, perguntei para a Mari nos últimos dias, e aí, o que vocês querem que eu fale, né? O que as mães trouxeram de demanda, enfim. E elas disseram, não, você tem a liberdade. Eu falei, então amém. Entendi que realmente era aquilo que Deus havia falado comigo há bastante tempo. E desde então, essa temática ela foi sendo confirmada no meu coração, foi confirmada através de situações que vivenciei no consultório, né? Como eu tenho também o consultório, e eu atendo crianças, adolescentes, adultos, enfim, várias situações nas quais eu passei nos últimos dias com as famílias que eu atendo me fizeram perceber o quanto que essa temática que a gente vai tratar hoje, ela é muito importante, ela é fundamental. Então, aqui eu trago uma fala baseada em pressupostos científicos, né? Porque a gente precisa estar com respaldo técnico e científico, mas a minha cosmovisão, ela é cristã, ela é bíblica. Então, ainda que eu vá trazer a ciência, o meu ponto de partida sempre é a palavra, né? É a Bíblia. Isso também porque a gente não precisa escolher entre um ou outro. Eu entendo que ciência e religião, ciência e Deus estão muito interligados e a ciência se dobra diante de Deus. Portanto, nós podemos usar ambas essas áreas, vamos dizer assim, para nos ajudar a viver melhor, né? Então, esse é o caminho que eu pretendo fazer com vocês nessa noite. E qual que é a temática? Vocês estão curiosas? Sim? Se vocês quiserem conversar comigo durante a minha fala, fiquem bem à vontade. Quiserem compartilhar alguma situação, não se acanhem, tá? A ideia é a gente bater um papo mesmo. A temática é sobre a vida emocional dos filhos. E por mais que seja algo que eu fale sempre no consultório, que eu fale em palestra, eu entendo que é especial para essa noite, sabe, meninas? Então, não é porque eu trabalho muito com essa área, não. É porque eu realmente entendo que nós precisamos pensar um pouco hoje sobre isso e também estarmos melhor preparadas para ser instrumento na vida de outras pessoas, né? Porque nós que estamos em igreja, nós que estamos em ambientes com outras mães, nós podemos influenciar. E quanto mais preparadas estivermos, melhor, obviamente. Então, eu quero falar hoje com vocês sobre a mãe na vida da criança. Então, você, mãe,
E aqui eu falo muito criança, gente, porque é meu maior público de trabalho, mas o que eu vou trazer aqui para você serve para o adolescente, serve para o adulto. Então, quem já é mãe de adulto, para você também serve, com certeza, né? Então, a mãe na vida desse filho. E aqui eu destaco o seu papel, mãe, para a formação saudável desse filho. E eu começo perguntando para vocês: educar é uma tarefa fácil? Não, né, meninas? Desafiadora. Eu ainda não tenho filhos, mas como eu acompanho muitas famílias, eu, de verdade, assim, eu acho que nessa vida o que tem de mais difícil é educar uma criança, é ser pai, é ser mãe, né? Não é gerar, porque gerar tem a parte que é até gostosa, né? Vamos falar a verdade. Mas o educar é um desafio. E eu não falo isso para desencorajar quem não tem filhos ainda, mas para desafiar no sentido de que, olha, é um desafio sim, é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa possível, né? E quando a gente pensa em educar, eu não estou falando no prover o alimento, né? Na segurança física, nos recursos materiais, embora isso tudo seja importante e faça parte. Mas aqui eu falo sobre essa formação do caráter desse filho, né? Dessa pessoa que daqui a pouco ela será um adulto, se já não é, e viverá em sociedade. E o modo como ela vai se apresentar nessa sociedade vai depender muito da influência que ela recebeu desse pai, dessa mãe ou dessa avó, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que se formam, né, com avós, enfim, com outros cuidadores. E eu destaco aqui nesse momento, em especial, o papel, esse educar dentro da perspectiva emocional. Então, o quanto que você, mãe, é importante, o quanto que você influencia para essa saúde emocional do seu filho, para essa construção das crenças que esse filho terá sobre ele mesmo. E quando eu falo crenças, eu digo sobre autoestima, autoconceito, crenças de controle. Depois eu vou falar o que cada uma quer dizer. Então, assim, é claro que a gente pensa na família como um todo, mas eu vou aqui destacar o papel da mãe porque é o nosso público. E a mãe, ela tem um papel diferente, gente. Eu gosto muito do livro do pastor Cote, que chama Avivamento de Odres Novos. Não sei se vocês conhecem. É um livro muito bom, né? Ele traz esse mesmo, Mari, esse mesmo. Eu amo esse livro e ele vem trazer o papel dessa mãe, desculpe, dentro da formação do filho, a mãe com o papel de nutrição, né? E o quanto que esse papel depois ele vai desdobrar na formação do comportamento, na formação emocional desse filho, enfim. Então é uma literatura que eu indico para vocês que vale muito a pena. Ela é bem pesada, mas vale muito a pena. Muito forte, né, doutora? É bem forte, assim, confrontante, mas a gente aprende quais são os três principais atributos da mãe na família, né? Isso mesmo. Uhum, bem isso. É muito forte. Tem do pai, depois fala do casal, né? Uma das partes, só fazendo aqui uma observação, a gente tem discutido muitas questões em torno do aborto. Quem é cristão tem geralmente uma visão já definida sobre isso. E esse livro, já nas primeiras páginas, ele vai tratar sobre o aborto. E para mim foi bem pesada essa parte, porque ele ele apresenta daí com elementos bem fundamentados, que eu não estou dizendo do aborto espontâneo, obviamente, né? Do aborto quando ele é intencional. E esse aborto, se não tiver um processo de cura sobre isso, de transformação espiritual, inclusive, essa criança, a nova criança que é gerada,
ela acaba sendo gerada, ele usa essa expressão, gente, no cemitério do não. Exatamente, dentro É de um muito túmulo. pesado. Aham, é muito pesado. E eu falo, eu não sei por que eu tô falando isso, mas enfim, deve ter um propósito. E eu acho que assim, acho não, creio que a gente precisa pensar sobre a nossa história também, né? Mães, mas que também tem uma história de filha. Será que nós não temos alguma relação com isso? Porque às vezes a nossa mãe teve uma tentativa de aborto, né? E a gente não sabe. E tem coisa na nossa vida que não desenrola, que fica travada e pode ter alguma influência lá da vida intrauterina. E a psicologia também explica as influências da vida intrauterina. Então, por exemplo, quando o bebezinho está lá na barriga da mãe, e ele ouve a voz da mãe, ele já reconhece. E quando ele nasce, ele procura por esse som. É claro que ele não relaciona, essa é minha mãe, porque ele ainda está em formação. Mas pelas ondas sonoras, ele reconhece e sabe que aquela é a figura protetora. E ele busca por essa pessoa que é a mãe dele, porque ele reconhece. Então, assim, a gente e é óbvio, então, que o que acontece nesse processo de formação do feto, do bebê, repercute na formação emocional desse sujeito, né? E muitas vezes você e eu, nós temos várias dores na nossa alma que a gente não sabe de onde vem, o porquê. Então, eu sugiro que a gente ore a Deus, né? Quem tem essa crença, que reflita, que busque conhecer sua história, porque pode ter alguma relação, né? Então, esse livro, ele é muito, muito, muito interessante. E eu quero destacar aqui com você sobre o seu papel de mãe na formação dessa criança, desse filho, na formação emocional desse filho. Por que eu estou trazendo isso com muita ênfase? Porque, gente, no consultório, o que eu mais tenho visto das crianças com dificuldade que eu atendo superdotados e atendo quem tem dificuldade. E das crianças com dificuldade, escolares, inclusive, eu tenho ficado assim muito assustada, porque grande parte a causa é interacional, tem a ver com essa relação com a família. Nós temos crianças, claro, que têm dificuldades por uma questão neurológica, tem um transtorno, mas as crianças que não são desse enquadramento neurológico, muitas vezes, o entrave pedagógico tem uma origem emocional e tem relação com a família. Então, nós temos que pensar sobre isso. E nesse contexto, essa influência da família, ela servirá como uma gaiola, né? Vamos pensar num passarinho. Essa gaiola, sabe? Imagine duas gaiolas, uma gaiola fechadinha e outra gaiola aberta. Essa gaiola aberta é aquela que o passarinho tem ali dentro, a comidinha, né? A aguinha. Tá aberta, ele sai, ele entra a hora que ele quiser. Há uma liberdade, há uma segurança. Então ele sabe que ele pode sair, passear um pouquinho e voltar. Então, a formação saudável, emocionalmente falando, é essa que o filho tem essa segurança. E, por outro lado, a gente tem aquela gaiola que está sempre fechada, né? Então, é quando essa criança, esse filho, ele está num ambiente que não é saudável, as emoções dele são bloqueadas. As emoções dele é como se fosse essa gaiola fechada, essa criança entra em sofrimento, né? Esse adolescente, esse adulto. E quando a gente pensa no aspecto emocional, nós temos que falar muito sobre isso, porque as ações, as reações das crianças, muitas vezes estão totalmente relacionadas com as ações e reações dos pais. E essas reações e ações dos pais ou das mães, destacando aqui, muitas vezes também tem uma influência na saúde física dessa criança. Então, nós precisamos pensar muito sobre isso. Eu me lembrei agora de uma jovem que eu atendo e eu comecei a atendê-la no ano passado. Ela tem 17 para 18 anos, ela tentou suicídio já 5 vezes
se automutilava, tudo mais. E a primeira vez que eu atendi essa jovem no consultório com a mãe, ela, em lágrimas, falava assim: mãe, eu pedi a sua ajuda e você achou que fosse brincadeira. Isso aconteceu há 5 anos atrás, esse pedido de ajuda. E os pais, né, não deram importância naquele momento. E a menina acabou desenvolvendo uma crise depressiva, daí foi tentativa de suicídio, e hoje ela está melhorando, mas ainda com muitos sofrimentos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando essa menina falou essa frase: mãe, eu dei sinais, eu pedi sua ajuda, e você achou que fosse brincadeira, na hora me veio assim: nós precisamos falar sobre os sinais. E foi daí que eu comecei a pensar na fala de hoje. Porque muitas vezes o que nós fazemos gera para os nossos filhos muitas dores, mas nem sempre a gente consegue entender de fato a repercussão disso. E essas dores que nós causamos nos filhos, elas trazem consequências, por exemplo, acadêmicas, né? Nós temos crianças com fracasso acadêmico, e a causa é um fracasso emocional, é um sofrimento emocional. Muitos problemas das crianças, dos nossos filhos, têm origem nessa relação familiar. E eu não estou dizendo isso para culpabilizar os pais, para dizer que os pais são horrorosos, nada disso, gente. Ninguém nasce sabendo ser pai e ser mãe, não é? Ou vocês têm uma receitinha aí? Não tem? É um negócio difícil, muito difícil. Eu sempre falo assim: o pai precisa, as mães precisam acertar mais do que errar, né? Sempre vai errar, faz parte da humanidade. Agora os acertos precisam ser maiores. E ainda que você já esteja acertando bastante, sempre é possível melhorar essa relação. Então, por que não a gente pensar no dia de hoje sobre os nossos atos, as nossas ações, a maneira com a qual nós estamos tratando os nossos filhos, né? Vocês tratando os filhos de vocês, para melhorar essa relação. Porque quando nós temos uma criança, um filho, que ele está sob algum tipo de mal-estar emocional na sua família, isso gera um estresse muito grande. E eu fiz algumas pesquisas, achei uma pesquisa americana que constatou que família e escola são as duas principais causas de estresse para a criança, para o adolescente. Então, imagina que sério, né? A família, ela deveria ser exatamente o contrário. E, de novo, eu não estou me colocando numa posição de juiz aqui, de forma alguma, mas eu estou trazendo esses elementos para a gente pensar, até porque muitas de nós orientamos famílias, não é? Orientamos pais, orientamos mães. Então, a gente precisa investigar com esses nossos liderados, com essas pessoas que nós temos contato, qual que é a qualidade desse relacionamento. Porque esse estresse que muitas vezes é gerado dentro da família, ele é muito nocivo para a pessoa. Para qualquer um de nós, né? Quem já passou por crise de estresse sabe o quanto que é nocivo. Então, você está, à medida que a gente está com um nível de estresse além do que se espera, porque existe um nível que ele é aceitável. Quando ele está além do que se espera, além do adequado, esse estresse, ele acaba desenvolvendo, ele acaba gerando o cortisol. O cortisol, por sua vez, é algo muito nocivo quando está desregulado e traz aí, inclusive, doenças físicas. O câncer, por exemplo, as pesquisas mostram o quanto que tem relação com esse estresse, né? As relações familiares também trazem muitas vezes medo para a criança. E esse medo, o sentimento de medo, ele vai provocar ativação de uma região do nosso cérebro chamada amígdala. E essa reação, ela vai fazer com que essa criança tenha uma interferência no seu desenvolvimento cognitivo totalmente. Então, sabe, não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas pessoas na hora da prova dão o branco. Já viram? Por quê? Porque a prova tem um significado nocivo. Então, a gente já relaciona a prova e isso dá medo, e na hora de fazer aquela prova, tá com tanto medo que bloqueia.
Então, nós temos um sistema no nosso organismo que vem para nos proteger. Sempre que nós nos sentimos ameaçadas, o nosso organismo ele trabalha para nos proteger. Então, se eu estou diante de uma prova e eu entendo inconscientemente que aquilo pode me dar uma nota baixa, que pode me fazer reprovar, me traz medo, o meu organismo ele se coloca no movimento de proteção, vai erguer essa barreira aí e eu não vou lembrar de nada. E como é que isso se dá na relação com o filho? Toda vez que o seu filho acha que você vai brigar com ele, toda vez que ele sente medo, essa amígdala é ativada e essa barreirinha cresce. E essa é uma das justificativas que, às vezes, você vai falar com o filho nesse momento de tensão e a criança parece que não está escutando. Ela fica tão tensa, com tanto medo, que você fala que sai por aqui. Então, qual que é o ideal? É esperar essa criança se acalmar para depois poder compartilhar com ela, né? Aquilo que ela fez de errado. Vou deixar de corrigir? Não, de forma alguma. Nós temos que colocar para a criança a disciplina, mas é entender qual que é o momento que ela estará aberta para receber essa disciplina. Nunca na hora da raiva, porque a gente passa do tom quando está com raiva, né? Por exemplo, tem pais que costumam usar da punição física, do bater. Eu tenho uma visão sobre isso. Nesse momento que está nervoso, o pai ou a mãe vai lá e descarrega a mão, para você pode estar leve, mas para aquela criança pode estar no nível além do que ela pode suportar. Então, tem que tomar cuidado também em relação a isso. E esse medo ainda, ele vai gerar angústia, né? Vai gerar um sentimento muito desconfortável que vai destruir neurônios. Então, isso eu estou falando com base na neurociência. Esse medo, esse cortisol que a criança, que o filho sente, né? Que é gerado no organismo dele, destrói neurônios, prejudica o aprendizado dele. Por que criança que sofreu violência nos anos iniciais da sua vida tem dificuldades acadêmicas? Porque muitos neurônios foram, infelizmente, mortos, né? Perdeu-se neurônios, então tem esse prejuízo. Olha como que a questão emocional, ela está no nosso dia a dia, né? As influências dessas reações emocionais que o nosso filho tem. E uma criança também que ela não se sente acolhida nessa família, não se sente ouvida, ela terá uma tendência a um sentimento de solidão. Então, ela pode estar junto da família, mas ela se sente sozinha. A gente tem casos que os pais não sabem, mas que o filho vai dormir todos os dias chorando, por exemplo. Os pais nem suspeitam, porque essa criança se sente tão sozinha, ela tá ali com o pai, com a mãe, com o irmão, mas o sentimento de solidão emocional é tão forte que não passa um dia sem chorar. E esse sentimento de solidão, por sua vez, gera algumas proteínas, geram níveis de proteínas mais elevados do que é o normal. E isso, por sua vez, gera inflamações no corpo físico. E daí nós falamos, por exemplo, de doenças psicossomáticas, já ouviram falar? Então, que é uma questão emocional que tem repercussão no corpo físico. Tem criança, gente, eu atendo no consultório, que tem crises fortíssimas de alergia. As dermatites, eu não estou dizendo que toda dermatite tem um componente emocional, mas espera aí, se o meu filho está frequentemente alérgico, frequentemente com essas reações, eu preciso analisar. Porque vai de alguma forma reagir. Tudo que entra, de alguma forma, vai se manifestar. Tudo que está incomodando vai manifestar. Às vezes é pela agressividade, né? Às vezes é pelo choro, às vezes é pela depressão, enfim. Uma criança não é naturalmente ansiosa, né? Uma criança não é naturalmente agressiva, muito pelo contrário.
Então, quando essa criança ela passa de um ponto esperado, quando a gente olha e fala assim, puxa, não tá estranho esse negócio, não tá normal, é porque muito provavelmente tem algum sofrimento ali instalado. E eu destaco aqui esse comportamento de raiva, de agressividade, porque tem me chamado a atenção nos últimos tempos, isso no consultório. Então, assim, a gente sempre teve crianças e pessoas agressivas, raivosas, sempre tivemos, né, iradas, mas a incidências em crianças muito pequenas tem aumentado. E para vocês terem um exemplo, na sexta-feira, meu último atendimento foi com uma mãe que já há algum tempo eu estava dizendo para ela, olha, eu acredito que o seu filho não esteja bem, eu acredito que tem alguma questão aí na família que está desembocando nesse comportamento de agressividade, porque ela trazia para mim com muita insistência, com muita frequência, o quanto que esse menino estava agressivo, né? Ela falava, ele gritava, o pai falava, ele mandava o pai embora de casa. E ela falava, não, doutora, mas tá tudo normal, tá tudo bem. Eu acho que é por causa da pandemia. Agora todo mundo fala que tudo que acontece é a pandemia, né? Virou aí uma grande desculpa. A gente sabe que a pandemia trouxe vários prejuízos, várias questões negativas, mas assim, não sei se tudo é da pandemia também. E eu falei para ela, falei assim, não, eu preciso que você vá no consultório, eu preciso falar com você, porque eu tento falar com o pai da criança tem 6 meses, não consigo. Falei, então tem que ser com você. E nós fizemos uma sessão bem longa, foi de 2 horas, e nessa sessão eu comecei a perguntar algumas coisas e tal, e para resumir aqui para vocês, a minha hipótese no começo da conversa foi, eu falei para ela que eu acreditava que essa criança estava gritando por socorro, porque a agressividade, raiva não é um sentimento natural da criança, né? Nós temos hoje na ciência o TOD, conhecem o TOD? Um transtorno opositor desafiador, né? A gente chama de TOD, que diz que naturalmente a criança ela é agressiva, naturalmente o adolescente é desafiador. Eu não tenho elementos científicos ainda para questionar a psiquiatria nesse sentido, mas pela prática clínica eu acredito que a gente precisa repensar algumas coisas, porque não sei até que ponto eu posso dizer que uma criança, a gente espera que ela seja desafiadora, né? Não sei, enfim. Então, esse meu paciente muito agressivo, e era muito engraçado, porque comigo ele é um tipo de criança e com a família é totalmente diferente. Eu falava assim para ela, não, tem alguma coisa aí que não tá batendo, porque a criança é uma só, ela vai manifestar quem ela é em qualquer espaço, embora tenha filtros sociais, mas a gente não pode falar de 2 crianças tão diferentes. E eu falava para ela assim já há algum tempo por telefone, porque eu nunca conseguia o contato com ela pessoalmente, porque sempre era um cuidador quem levava. E eu falava assim, olha, esse menino, pela minha leitura, ele está precisando de atenção. Ele está gritando por atenção. E ela falava que não. Aí na nossa sessão de sexta-feira, conversando com ela, eu fui perguntando algumas coisas. Eu perguntei, quando foi a última vez, e pergunto para vocês também aqui, quando foi a última vez que você fez um programa só com o seu filho? Daí ela me falou, não, foi antes da pandemia que a gente foi para um hotel fazenda com a família. Eu falei, não, é você e o seu filho. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que o seu filho teve um programa só com o pai dele? Quando foi a última vez que você largou tudo e ficou um tempo com o filho, sem telefone, né? Sem o WhatsApp lá na mão? Quando que você deu o seu ouvido para o seu filho pela última vez? A mãe não lembrava. Daí ela me dizia assim, não, mas todos os dias eu faço lição de casa com ele. Tá, mas lição de casa é uma tarefa. Não é um momento prazeroso com essa criança. Não é um momento que a criança pode falar o que ela quer. Ela falou assim para mim, nossa, doutora, mas todos os dias, na hora de dormir, ele quer conversar comigo. E eu tô cansada. Eu quero dormir porque eu acordo cedo e tudo mais. E ele começou a me falar que eu não gosto dele. Imagina, eu amo meu filho. Eu falei, eu sei que você ama seu filho, mas as suas reações, as suas ações estão mostrando o contrário. E resumindo aqui para vocês,
esse comportamento de agressividade, eu tenho convicção, assim, convicção que é um grito de socorro, sabe? Essa criança, ela não está se sentindo amada, ela não se sente ouvida pelos pais, ela não se sente amparada. E o que aconteceu? Por que ela está gritando? Por que cada vez o grito naquela casa é mais alto? Porque foi o único elemento, a única estratégia que ela achou para chamar a atenção desse pai e dessa mãe. Porque quando ela pede na hora de dormir, quando ela quer conversar na hora de dormir e a mãe diz que não, ela não se sente ouvida, então ela não tem essa atenção. Mas quando ela grita, a mãe para tudo e olha para ela. Então ela aprendeu que essa forma de se expressar é uma forma que a mãe escuta, que o pai escuta. E assim, e do que acontece? Essa criança grita, a mãe grita mais alto, porque ela é adulta, né? O filho tem que respeitar o pai. Daí o filho grita em cima, a mãe grita mais alto e vira um inferno. Com desculpa pela expressão. Família, assim, o casamento em crise já, porque ninguém aguenta mais a gritaria. E qual que era aí, gente, a grande questão? É uma criança clamando por atenção. Só isso. Ou tudo isso, né? E tanto que o encaminhamento que eu tenho para essa família agora é ter esse programa semanal com essa criança, um momento o pai, um momento a mãe, e todos os dias antes de dormir, parar para ouvir essa criança. Porque nós, enquanto mães, precisamos fazer uma coisa preciosa, que é alcançar o coração desse filho. É importante dar comida, da segurança, da escola, tudo isso é importante, claro. Só que não adianta a gente encher essa criança de brinquedos caros se a gente não ganhar o coração dela. Porque lá na adolescência, o que a fará ficar ligado a você não é um monte de brinquedo caro que você comprou. É o coração que você conquistou. Aí eu tenho pacientes hoje que dizem assim, não, mas o meu filho adolescente, ele não quer conversar comigo, né? Ele prefere os amigos dele. E eu pergunto, você ensinou para esse filho esse tempo? Você desenvolveu com ele esse tempo de conversa, de diálogo? Se não, se você não fez isso enquanto criança, não dá para esperar que na adolescência ele tenha isso natural com você, porque não vai ter. Não aprendeu. Faz sentido para vocês? A boa notícia é que, se a gente não desenvolveu isso ainda, dá tempo, né? Dá tempo. E olha que engraçado, hoje eu recebi a mensagem dessa mesma mãe, me falando que final de semana o pai comprou uma barraca lá e foram para a chácara para acampar. Então, diz que o menino tá super calmo hoje. Olha só. Tá super calmo. O que mudou aí? Veja, gente, às vezes é uma coisa simples, mas é criança que não tem atenção, que vai ter também reação emocional, não é? Então, a raiva, ela acontece quando a criança não tem as suas necessidades emocionais atendidas. Se o seu filho está com muito comportamento de raiva, de agressividade, olhe para as emoções dele, porque alguma coisa não está bem. Todos nós sentimos raiva, né? É natural a gente se irar. Só que nós, enquanto adultos, temos capacidade de gerenciar essas emoções. A criança não, e nem tem que ter, porque ela está em desenvolvimento. O adulto, ele consegue falar, ele fica nervoso, enfim, ele tem estratégias. Igual uma chaleira, né? A gente bota a chaleira lá para ferver uma água. À medida que a pressão e a temperatura estiverem muito alta, o apito vai suar. Ou a fumaça sai pelo buraquinho da chaleira e aquela pressão não explode. Porque é uma estratégia. O adulto saudável, ele tem estratégias para dar vazão. O adulto que não é saudável, ele vai explodir, vai xingar, vai bater. E a criança não tem um repertório ainda. Então, quando ela não está bem lá no coraçãozinho dela, ela vai explodir de alguma forma. E a linguagem primeira que a gente tem é a linguagem da agressividade. Nós, adultos, a gente foi modelando, moldando isso, até que nós nos tornamos
pessoas que têm capacidade de viver em sociedade sem essas reações tão bruscas. A criança não, né? E como que ela vai aprender? À medida do modelo que o pai e a mãe deram a ela. Então, se você é uma pessoa que consegue dominar as suas emoções, a sua raiva, enfim, ela vai aprendendo como que ela pode agir com as emoções dela. E principalmente, quando ela se sente aceita, quando ela se sente segura com a mãe, pela mãe, falando aqui, o pai também é importante, é claro, mas destacando aqui a mãe porque nós estamos só com mães. É a presença, é o sentimento de presença emocional. Não estou falando de estar no mesmo lugar fisicamente, mas é a mãe ter esse momento com o filho, de suprir a necessidade que ele tem de atenção. É isso também que vai diminuir essa agressividade, né? E claro, nós temos que também investigar se tem outros elementos, é uma questão de saúde, enfim, mas quando em termos biológicos está tudo bem, olhe para a questão emocional, porque a raiva não é algo que nós temos que aceitar, nós temos que fazer intervenções o quanto antes, melhor com essa criança. E daí, como que eu vou colocar limites nesse filho? Também que é uma coisa que eu escuto muito no consultório. Doutora, como que eu boto o limite nessa criança? E geralmente os pais pedem uma listinha, né? Uma receita pra gente. Tipo, os 10 passos milagrosos. Ai, gente, eu queria muito ter. Muito, de verdade. Ia me ajudar bastante, ia resolver muitos problemas. Mas nós não temos, né? E eu acredito que antes da gente olhar, assim, buscando uma receitinha ou dicas milagrosas, nós precisamos fazer o movimento contrário. Então, eu vejo as famílias muitas vezes culpabilizando o filho. Isso eu falei para aquela mãe que eu citei como exemplo. Eu falei para ela: você está culpabilizando o seu filho por toda agressividade, você o está responsabilizando, você o está tratando como um mini adulto, mas você também tem responsabilidade nesse comportamento dele. E você, mãe, nós temos responsabilidade no comportamento do nosso filho, a maneira que ele vai reagir. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa assim, como que nós vamos agir com esse comportamento do nosso filho, é a gente olhar para nós mesmos e entender que o filho não é perfeito. Não é perfeito. Faz sentido? Nós não buscamos muitas vezes um filho perfeito. A gente idealiza, né? Ai, tem que ser assim, 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 assim. E a gente cobra, coitada dessa criança, para ser de um jeito que nós entendemos como correto. E eu não estou dizendo que nós não vamos nos preocupar com disciplina, não é nada disso, gente, mas assim, qual que é o nível que você está requerendo desse filho? E assim, qual que é a razão pela qual você está querendo que o seu filho tenha tais comportamentos? Será que é para a felicidade dele? E me desculpe falar, mas muitas vezes a gente, enquanto mãe, diz assim: não, porque eu quero o melhor para o meu filho. Claro que os pais querem o melhor para o seu filho, mas muitas vezes também esse discurso, ele é um discurso bonito, que por sua vez a primeira intenção ao requerer que o filho tenha um tal comportamento é para que a gente não tenha que enfrentar os olhares de desaprovação da sociedade. É para que, sei lá, um parente não diga que o nosso filho é mal educado. Então a gente se preocupa mais conosco do que com a criança. Ok? Tô colocando para pensar. Se não servir para você, joga fora. Mas é o que eu percebo. Muitas vezes é um sentimento narcisista. Eu quero que o meu filho se comporte desse jeito, porque senão vão falar que eu não sou uma boa mãe. Então vem primeiro a preocupação comigo mesma, depois para com a criança. E esse é um processo muitas vezes inconsciente, tá? Não tô falando que a mãe faz isso de modo assim premeditado, que ela é do mal. Não, não é isso. Mas a gente precisa analisar qual que é a motivação do nosso comportamento.
E entender que esse filho não é perfeito. E assim, gente, também perdoar esse filho. Perdoar esse filho por ele não ser aquele padrão que você esperou. Porque todo mundo, quando gera um filho, toda mulher, quando gera um filho, ela fica pensando, fazendo planos. É natural, isso é saudável, isso é bom. Só que qual que é o problema? Que às vezes a gente fica tão pautado nesse plano que foi feito que a gente não aceita o filho que nós temos. A gente ama, claro que sim. Só que a gente não aprova. Então nós ficamos lá tentando corrigir coisas que às vezes não faz diferença para a vida dele, não vão alterar o caráter dele, né? É só uma forma de ser diferente. Isso a gente precisa pensar. Analisar também assim os nossos próprios limites, né? Como nessa relação com o filho, porque às vezes a gente explode do nada, a gente não consegue fazer uma gestão dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, daí a gente é agressiva com a criança, a gente grita com a criança, a gente briga com a criança e nós não aceitamos que ela faça isso. Mas nesse contexto, nós estamos dando um modelo para ela agir. Faz sentido para vocês? Se não fizer, pode falar, nós vamos discutir. Também eu penso que seja importante a gente analisar eu sempre falo isso para os pais, qual batalha que vale a pena a gente realmente entrar, né? Qual luta que vale a pena lutar? Porque se eu for encrencar com qualquer coisa que o meu filho faça e toda hora está reclamando, também pode virar uma relação muito desgastada para o filho e para a mãe. Então, quais lutas valem realmente a pena a gente brigar? Tem coisas que você não vai admitir que o seu filho faça, porque no seu padrão familiar, na sua maneira de ver o mundo, é inadmissível. E ok, ele vai ter que te respeitar, porque você é a mãe dele. Só que tem outras coisas que não vão atacar a moralidade, que não vão trazer risco de segurança, e dentre outras questões. E a gente pode relevar, né? Não tem problema. Então, assim, ó, o que realmente vale a pena a gente brigar? E para essa mudança de comportamento da criança, a regra de ouro é persistir, persistência, sempre, né? Então, você colocou, por exemplo, um novo comportamento, uma nova regra para esse filho, ele vai errar, ele vai deixar de cumprir, mas enquanto pais, enquanto mães, nós precisamos constantemente persistir. Não deu certo hoje? Mãe, eu vou tentar de novo. Porque a gente não desiste de um filho, né? E na mudança do comportamento, pensando nessa questão da agressividade, da raiva, enfim, a persistência, tanto em dar essa atenção, atender o coração dele, é o que fará a diferença. E pensando também no papel dessa mãe para a formação de uma vida emocional saudável, eu destaco para vocês 6. Então, tem um livro que eu gosto muito, que é de um autor americano, que ele traz as necessidades básicas da criança, né? Assim, do filho, mas vamos pensar na criança, porque quanto antes eu oferecer isso para a criança, gente, melhor será a saúde emocional dela. E quais são esses 6 elementos? Primeiro, segurança, aceitação, sentir-se amada, precisa de elogio, disciplina e espiritualidade. A primeira necessidade, que tem a ver com a segurança. Um desenvolvimento emocional saudável, ele requer que essa criança, ela usufrua de segurança. E eu vou dizer para vocês primeiro o que é que acontece dentro das famílias que geram o contrário, né? Que geram a insegurança, que atrapalham nesse processo da criança se sentir amparada. Primeiro é o conflito entre os pais, ou conflito entre os adultos daquela família, porque nós temos casos de crianças que não moram com o pai e com a mãe, né? Mas moram com a mãe com o padrasto, ou com o padrasto, ou com o pai e a madrasta, ou com avós, enfim. Independente de quem sejam esses cuidadores,
a criança conviver num ambiente com muito conflito, com briga, com pais que falam alto, que não gostam de si mesmos e tal, olha só, faz com que elas tenham vontade de ser outra pessoa, faz com que elas não gostem de si mesmas, porque pode parecer em alguns momentos que elas que são as responsáveis, por exemplo, né? O que também gera insegurança é uma falta de disciplina adequada. Ou os pais muito rigorosos, muito bravos, ou pais negligentes, quando essa criança faz o que ela quer, a hora que ela quer. A negligência e ser muito autoritário também são dois polos muito ruins para a criança. A ausência dos pais é uma outra questão que gera muita insegurança, e eu não estou falando apenas de ausência física, mas essa ausência emocional que eu falei anteriormente pega muito, gera muito sentimento de insegurança. Uma criança que vive num ambiente que tem muita crítica, sabe? Os pais, a mãe, só fala o ponto negativo, é toda hora lá, sabe? Reclamando daquela criança. Esses elementos todos, eles geram um sentimento de insegurança nessa criança. E quando adulto, esse sentimento ele acompanha. Talvez muitas de nós aqui somos inseguras. Achamos que, puxa, não vamos conseguir aquele emprego dos sonhos, ou diante de um desafio a gente quase morre, faz 30 mil campanhas de oração e só vai porque Jesus ajuda, né? Mas não tem, e sempre é Jesus quem ajuda, mas não tem esse senso de achar assim, ó, que é capaz. E isso tem a ver lá com a nossa infância. Legal a gente pensar, né? Será que eu hoje acho que eu posso enfrentar um entrevistador para aquela minha vaga de emprego sonhada? Será que eu hoje consigo me ver como, vou chegar na frente e vou falar em público? Enfim, cada uma sabe dos temores que tem. Se a resposta para essas perguntas for não, talvez você esteja trazendo ao longo da sua história muita insegurança que pode ter a ver com o que você desfrutou lá da sua infância, com esse ambiente que não foi saudável. Então, a geração de muitas de nós aqui, dos pais, né, eram pais ou são pais muito bravos. Não é, gente? Nossa, não é nada no diálogo, é tudo na porrada, né? Tudo na porrada. Então, pais muito autoritários fizeram com que muitos de nós se desenvolvessem com muito medo. Então, tem adultos que, nossa, não dá um passo para fora sem ter alguém que fale, vai lá, vou com você. Tem muito medo. Então, em alguma medida, insegurança, em alguma medida, medo, faz parte, é natural. Mas quando esses sentimentos, eles atrapalham, eles nos impedem de conquistar os nossos sonhos e de ter uma vida mais produtiva, aí a gente precisa ligar um alerta. E o que é que você pode fazer, então, para que o seu filho se sinta seguro? Vou te dar algumas dicas, né? Que dica sempre é bom. Buscar por uma unidade na família. Então, ainda que você e o seu esposo, por exemplo, tenham formas de pensar diferentes, tudo bem, a gente pensa diferente mesmo, mas diante daquele filho, eu tenho que ter a mesma posição, ou quando as posições são diferentes, eu preciso colocar isso com respeito, né? Sem violência, para que essa criança entenda que tudo bem ter pontos de vista diferentes. Um outro elemento que gera segurança na criança é uma rotina regular. Então, rotina, e eu quis ser redundante mesmo, né? Rotina regular. Rotina é sempre a mesma coisa. E assim, ó, não é ter essa rotina de segunda a sexta, por exemplo. Tem que ser o mais regular possível. Então, é hora de tomar café da manhã, é hora de tomar banho,
Ah, férias, eu posso dar uma relaxada? Posso, mas eu comunico para a criança antes. Ela tem que ter uma regularidade, porque a regularidade com as coisas da vida dela farão com que ela consiga se organizar internamente. Se organizando internamente gera segurança, porque eu sei o que me espera, né? E quando algo acontece diferente, não, eu consigo ficar equilibrada e daqui a pouco voltar para a minha homeostase. Uma outra coisa muito, mas muito importante que gera segurança: disciplina adequada. Né? E isso é algo muito sério, porque tem pais que pensam que a disciplina é sinônimo de bater, né? É a vara. Mas temos que pensar. Eu particularmente não sou a favor da punição física e posso depois falar o porquê disso. Mas quando a gente pensa em disciplina, nós não podemos cair nos dois polos que eu falei anteriormente, ser autoritário e nem negligente. Então, eu não posso ser aquele pai que só reclama, que só cobra, nem aquele pai negligente que a criança faz o que ela quer. E uma coisa importante, pai e mãe não são amigos dos filhos. Eu fico muito incomodada com essa frase, assim, tipo, ai, não, eu sou amigo do meu filho. Não quer dizer que você não possa ter uma relação de intimidade, de troca. Só que o filho, ele não pode, não é saudável para ele ter acesso a muitas particularidades dos pais. Eu tenho um caso de uma paciente, por exemplo, que ela conta para a filha, que já é uma adolescente, aliás, a jovem, que é a minha paciente, a mãe dela, que tem essa relação de amizade, contou outro dia, por exemplo, não tem criança aqui, né? Contou outro dia que o pai vê pornografia na internet. Primeiro que é um ato totalmente insalubre para o pai, né? Aí depois a mãe compartilha com a filha uma questão dessa. Isso causa um negócio na cabeça do filho. Tem que ter limites, gente. Pai e mãe tem que colocar fronteiras nesse relacionamento. E não estou dizendo que é barreira, é fronteira, né? Até um certo ponto. Porque essas fronteiras vão proteger essa relação. Tem coisas que você, como mulher, não aceita, não gosta do seu marido, mas você não vai falar para o seu filho, porque vai desmoralizar o pai dele. A gente precisa sempre preservar a imagem do pai, preservar a imagem da mãe, porque é pai e é mãe, né? Não quer dizer que a gente vai negar os comportamentos que a criança vê que o pai e mãe faz que são errados, mas a gente precisa preservar essa imagem. E hoje, essas fronteiras é que vão lá na frente fazer com que o seu filho, ele respeite a sua privacidade. Por que nós temos hoje filhos adultos que entram na casa do pai e da mãe e acham que é dono? Vai mexendo em tudo, pega dinheiro da mãe, faz o que quer. Porque não aprendeu essas fronteiras. E a culpa é dele? Não. A culpa é nossa, que não colocamos isso. Não é? Não. Sim. Tem uma pergunta que acho que é uma coisa assim, eu também dou aula para muitas mulheres, né? E é uma coisa assim que eu não sei se seria da pediatria ou uma falta de conhecimento geral. A gente tem essa questão mais da educação, né? Ser professor e ter mais esses conceitos. Mas uma coisa que eu vejo claro na questão dos limites até é a data e o tempo dos pais largarem coisas básicas dos filhos, não entenderem a maturação. Então, assim, tempo de deixar chupeta, tempo de deixar mamadeira, tempo de fazer as coisas de uma forma que dê a essa criança essa autonomia, né? Então, tem hora assim que a criança está lá com 10, 11 anos, filhinho, denguinho, nininho, enfim, várias coisas que os pais também não se atentam em colocar uma linguagem para aquela fase, né? Parece que a gente vê aquela criança Cuidado, com aquele filhinho. viu, Mari? Porque você sabe que o meu tem 25, eles estão chamando de meu filhinho, meu bebê. Cuidado, Mari, eles estão te ouvindo. Entendeu, né, amiga? Dá licença, desculpa. Lina. Entendi. Não, mas coisas assim que
que realmente assim, é difícil, né, a gente poder pontuar algumas coisas que... A que momento que a gente tem que fazer essas rupturas, né, esses cortes de cordões, para que realmente seja saudável para eles e para nós, né? Não sei se isso tem a ver com a segurança. Tem. Isso tem a ver com a autonomia, né? Então, nós, dentro da ciência, tem um autor que fala sobre os pais helicópteros. Já ouviram falar? Os pais helicópteros ficam sobrevoando ali no filho, né? Então, o filho não faz nada. É uma super proteção. Esse pai, por exemplo, não permite que a criança vá lá e prepare a sua frutinha do lanche. O pai vai lá e leva cortadinho. Até uma certa idade, isso é necessário. Mas depois... Não. Gente, eu tenho paciente, adolescente, que não arruma a cama. E a primeira coisa que eu peço é, cadê a rotina dessa criança? Desse adolescente, ele vai arrumar a cama dele, ele vai arrumar o quarto dele, ele vai arrumar as coisas dele. Porque essa responsabilização para esse filho gera nele um sentimento de competência. Então, eu consigo fazer. Agora, se os pais não permitem que esse filho façam o mínimo, né, na sua vida, isso vai gerar dependência. Aí nós temos, por exemplo, o cara lá de 40 anos na casa da mamãe. Então, o que você quer? Você quer que o teu filho, quando tiver 40 anos, fique morando com você, que você tenha que lavar a roupa dele, levar comidinha no prato? Não, nós queremos formar adultos saudáveis, autônomos, que produzem, né? Que sejam felizes. Mas começa lá na infância. Começa na infância. Na infância que nós colocamos a base para isso. E não adianta a gente querer que o jovem comece a fazer isso tudo se ele não foi ensinado lá na sua infância, né? E tem que ver também um outro ponto que daria uma palestra só sobre isso, sobre as razões pelas quais os pais, especialmente as mães, não querem ou não permitem que esse filho ele seja mais autônomo. Porque muitas vezes deixar o filho crescer, deixar o filho ser autônomo, faz com que essa mãe ou esse pai tenha que enfrentar algumas questões, né? Então, por exemplo, é comum a gente ter casos de crianças bem já grandinhas que ainda dormem com o pai e com a mãe. E a gente vai investigando no consultório, investiga, ó, batata, tem um problema conjugal. Muitas vezes na área sexual, inclusive. Então, eu deixo o filho ali, porque daí eu não tenho que lidar com essa situação, né? E o filho é prejudicado, porque ele não cresce, né? Então, o que a Mariana trouxe é muito importante, a gente verificar. Claro que eu fui agora no meu pensamento um pouco além do que a Mari trouxe, mas nós precisamos, desde muito pequenininha, já responsabilizar a criança, para que ela aprenda que ela tem tarefas na vida dela e que ela tem consequências. Então, se ela cumprir as tarefas, ela terá algo positivo. Se não cumprir, terá algo negativo. Porque a vida é assim. Então, se eu não trabalho, eu não tenho salário, né? Só que a gente ensina, ensina para essa criança, a gente dá a ela a estrutura para isso, para essa vida adulta, quando ela é muito pequena. É possível depois de trabalhar e resolver? É possível, só que o preço ele vai ser muito maior, né? Um outro elemento importante para gerar segurança, gente, é o toque físico, sabe? Tem pais que abraçam os filhos no aniversário, no Natal. Puxa, a criança, todos nós, eu não sei vocês, mas eu amo receber abraço. Tô sofrendo essa pandemia que não posso abraçar meus pacientes. Meu Deus, que nervoso que me dá. Porque eu gosto, né? E a criança precisa desse toque, desse cafunézinho, né? Isso também faz com que libere. Olha que interessante, como a natureza ela é preciosa, né? À medida que a gente tem esse contato físico, nós liberamos uma substância chamada ocitocina, que é o hormônio do amor.
Então, quando você tem o filho, né? Quando você tem o parto ali, nossa, tem uma explosão de ocitocina. E é uma das razões pelas quais a mãe se apaixona pelo bebê, porque o negócio foi tão forte, ela viu aquela criaturinha feia, às vezes, né? Esquisita ali, toda suja, melada, mas se apaixona. Por quê? Tem uma questão afetiva, claro que sim, um sonho realizando, mas também tem uma explosão hormonal. E quando a gente tem essa troca de carícias com o filho, com os parceiros, com o parceiro, com a parceira, com os nossos amigos, enfim, a gente libera essa ocitocina. E é por isso que a gente vai se vinculando cada vez mais às pessoas também. E para a criança isso é muito precioso, muito precioso. Às vezes você não vai saber o que falar para o seu filho, e tudo bem, porque você não tem todas as respostas, mas o abraço, ele já vai amparar essa criança. Então, por exemplo, uma criança que está ali em algum momento de muito nervosismo, descontrolada, você vem, você abraça, ela vai continuar se agitando, né, no início, mas à medida que esse abraço ele permanece, ela vai se acalmando, vai se acalmando. Então, é uma linguagem que nós podemos usar para acolher, para trazer aquela presença afetiva para as crianças, né, para os nossos filhos. Então, isso tudo tem a ver com a segurança. Uma outra necessidade básica da criança, e quando eu falo básica é porque assim, ó, é essencial, é imprescindível, é a aceitação. As crianças, elas precisam se sentirem aceitas por aquela família. Elas precisam se sentir aceitas pela mãe, né? E muitas vezes a gente vê que isso não acontece. Elas até sabem que são amadas, mas elas não se sentem aceitas. Por que que isso acontece? Porque são geralmente famílias que a crítica, ela é muito forte. Então, essa mãe, ela libera 10 palavras para a criança e 9 é de crítica. E assim, eu entendo, gente, porque ser mãe é um desafio. Você tem que chamar atenção para tomar banho, para lavar o cabelo, para escovar o dente, para fazer lição, não é? Um monte de tarefa. Só que muitas vezes a gente fica assim tão preocupadas enquanto mulher de dar conta da casa, de organizar a casa, que a gente só foca naquilo que a criança não fez, naquilo que está errado. E a gente esquece de proferir palavras positivas, de dizer para essa criança dos seus pontos fortes, dos seus acertos. E essas críticas constantes trazem para a criança um sentimento de fracasso. Então, assim, nada que eu faço tá bom, tudo minha mãe reclama, então ela não gosta de mim. Ou ainda, quando essa criança ela é muito... Ou ainda quando essa criança ela é comparada com outras. Por exemplo, tem lá... Quem estiver com... Dá licença, doutora. Quem estiver com o microfone... Quando tem mais de um filho, muitas famílias acabam comparando. Porque olha, teu irmão faz isso, olha, teu irmão faz aquilo. Gente, a comparação entre os irmãos é um desastre. Isso, uma criança que cresce num ambiente no qual ela é comparada com outros, com o irmão especialmente, ela tende a não gostar desse irmão. A relação dos irmãos tende a ser muito conturbada, porque esse irmão sempre é a razão para ela ser reprovada, né? Então, nós precisamos cuidar muito com essas comparações, de preferência não fazer. Uma outra coisa, a superproteção que a Mari trouxe para nós, também é algo que afasta da criança o sentimento de aceitação, porque ela acaba sendo dependente do outro o tempo todo. Então, ela não pode fazer nada sozinha,
isso gera uma dependência da mãe, do pai, do irmão, enfim, e faz com que ela pense que ela é incapaz. Então, se minha mãe tem que fazer tudo por mim, então, eu não consigo, né? Eu não presto, eu não dou conta. E isso a faz se sentir muito inferior. Isso tudo que eu tô falando, a criança não vai expor, porque ela não tem esse repertório ainda de linguagem, nem de entendimento. Mas ela estará formando essas crenças de se sentir inferior, de se sentir não aceita. Então, puxa, se eu não consigo fazer nada sozinha, eu não tenho valor. Então, qualquer coisa que eu ganhar, tá bom. Então, nós temos que fazer o contrário, mostrar para essa criança que naquela família, sim, ela é disciplinada, naquela família, os pontos que ela está errando são pontuados, mas também nós temos que mostrar para ela que ela consegue, nós temos que encorajar essa autonomia. E isso fará com que ela se sinta capaz, isso fará com que ela se sinta parte daquela casa, daquela família. Uma outra necessidade que a criança tem é de se sentir amada. E por mais que os pais falem que amam os filhos, nós temos que validar essa fala com as ações. Então, não adianta falar para o filho, filho, amo você, se esse pai nunca tem disposição para ouvir, se esse pai sempre está ocupado, se essa criança nunca tem espaço para falar, se as ações do pai ou da mãe mostram o contrário. Então, só falar, sim, você dizer que ama o seu filho é importante, mas as ações precisam ser coerentes com isso, para que ela, de fato, se sinta amada, né? O amor, sim, ele pode ser verbal, mas ele precisa ser mostrado por meio de ação, de ações. E quando a criança sente que realmente ela é amada, que ela ouve dos pais que ela é amada, que os pais mostram para ela que realmente a amam, que dão tempo para ela, que conseguem ouvi-la, ela gera confiança nesse pai, nessa mãe e em si mesma. Então ela consegue construir uma crença de que ela é uma pessoa importante, que ela merece ser feliz, que ela merece o melhor. E com isso ela não vai admitir, por exemplo, relações abusivas. Então nós construímos nessa criança uma estrutura emocional e lá na frente isso tem repercussão quando ela estiver escolhendo o seu parceiro. Porque se ela se sente amada pelo pai, pela mãe, se ela se vê como alguém de valor, ela não vai admitir que uma outra pessoa venha e a maltrate, porque ela sabe que tem valor. Então, se ela tem valor, o maltratar é inadmissível. Agora, se desde cedo ela tem um contexto familiar agressivo, no qual ela é o tempo todo bombardeada, ela vai achar que faz parte. Então, quem ama, bate, né? E não é bem assim. Uma outra necessidade é o elogio. Gente, isso aqui é muito importante e geralmente e muitas famílias acabam falhando nisso porque não entendem o seu valor. A gente fica tão focado nas críticas que a gente esquece de falar para a criança o que ela faz de bom. E assim, vamos pensar em você, mãe. Qual que é a sua tendência, né? Vamos supor que você mora aí com alguém e essa pessoa foi limpar a sua cozinha. E essa pessoa limpou a sua cozinha, mas não do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Qual que é a sua primeira reação? Não que você fale, mas o que você pensa? Você vai pensar, nossa, que legal, limpou minha cozinha, né? Que bom que fez isso. Ou você vai olhar e vai pensar, nossa, mas não limpou o fogão, ou deixou uma marca aqui, olha, não ficou muito legal, tal ponto. Qual que é a sua reação? A primeira ou a segunda? Se for a segunda, possivelmente você esteja sendo
uma pessoa que mais critica o outro do que reconhece o seu esforço. E nós temos muitas mães perfeccionistas, e eu me incluo aí, eu não sou mãe, mas sou muito altamente perfeccionista. E coitada da minha secretária, sofre comigo, porque eu quero tudo exatamente no lugar. E quando a gente é muito perfeccionista, a gente esquece ou a gente fica tão focado em que as coisas saiam do jeito que a gente espera, que nós esquecemos de reconhecer o esforço do outro, que nós deixamos de reconhecer o quanto que esse outro tentou fazer o negócio da melhor forma possível, melhor jeito que ele poderia. E quando a gente leva isso para a criança, essa tendência de só criticar faz com que ela tenha uma crença de invalidez. Então, eu não sirvo para nada, né? Tudo que eu faço, ainda que eu me esforce, não tá bom para minha mãe, então ou eu vou achar que eu sou uma pessoa inferior, ou eu vou parar de tentar. Então, alguns maridos, por exemplo, eles ficam decepcionados porque nada do que fazem em casa tá bom e eles param de ajudar, ou eles param de fazer parte deles em casa. E às vezes a mulher, ou isso vice-versa, né, gente? A mulher não entende por quê. Mas a gente vai investigar um pouquinho e percebe que nem sempre a pessoa é valorizada. Então, já que não valoriza, eu não vou tentar. E com a criança, isso é muito interessante, porque assim, o nosso ímpeto é ver o que a criança fez e apontar o que ela não acertou com a tentativa de ajudá-la para que ela desenvolva. Só que na cabecinha dela, todo o esforço foi água abaixo. Então, qual que é o indicado? É que a gente sempre reconheça o que essa criança fez. Em um outro momento eu faço a correção. Porque a criança, ela é muito movida em agradar o pai, em agradar a mãe, a professora. Então, se ela faz algo e você elogia, ela vai se esforçar para fazer melhor. E uma das intervenções mais preciosas no consultório para mudar um comportamento de uma criança é os pais deixarem por um tempo de dar tanta ênfase para o comportamento negativo do filho e elogiar o que ele acerta. Gente, é incrível a mudança, porque a gente dá tanto valor para o erro que a gente esquece de motivar o que está acertando. Agora, quando eu mudo essa forma de agir, eu vejo que não está 100%, mas eu reconheço o quanto que essa criança tentou. Então, por exemplo, ela está fazendo a lição lá, ela não consegue escrever um texto de 30 linhas. Eu combino com ela, então, filha, vamos fazer 10 linhas. Ela fez 10 linhas, nossa, eu elogio. Olha que legal, você fez 10 linhas, você consegue, estou orgulhosa de você, parabéns. Nossa, aquilo vai ser tão motivador para ela que ela vai tentar fazer 11 da próxima vez, porque eu vou elogiar de novo. E com o passar do tempo, ela vai se esforçar cada vez mais e vai superar suas falhas até que ela faça 30 e depois isso se transforma em algo natural. Percebam que eu mudei o meu foco. Em vez de supervalorizar o erro ou aquilo que não estava bom, eu gastei minha energia para aquilo que eu quero que aconteça. E isso é precioso. Então, as famílias, se fizerem isso, gente, vão conseguir mudar muito dos comportamentos do seu filho, né? A gente dá maior atenção para os acertos do que para os erros. Nós vamos fazendo as intervenções, mas eu valorizo muito mais o acerto do que o erro. E a última necessidade básica da criança é a espiritualidade. Isso independente da religião que você tenha, né? A criança, ela precisa ter acesso à espiritualidade. E o pai e a mãe, a família é o modelo para isso. Porque todo ser humano, ele nasce com o seu coração, com a necessidade daquilo que é eterno, né? E a criança que ela é provida também no seu aspecto emocional, é uma criança que tem maiores condições de desenvolvimento.
Pensando, gente, nessa perspectiva, né, do quanto que o papel da mãe é importante, o quanto que nós precisamos alcançar o coração do filho, e isso, por sua vez, vai gerar saúde emocional, que vai repercutir na escola, no comportamento, na vida dele como um todo, na família. Eu quero, por fim, destacar a importância, um dos segredos para a gente alcançar o coração desse filho é conhecendo a linguagem de amor dele. Já ouviram falar sobre isso, né? Quais são os 5 tipos lá? Lembram? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes. Prestação de serviço. E eu acho que toque. Não sei se é toque ou é... Contato físico. Isso. Toque físico, tempo de qualidade, presente, tempo de qualidade. Já falei? Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. E, nossa, me perdi. Palavras de afirmação, toque físico, presente, tempo de qualidade e serviço, né? Essas 5. Você sabe qual que é a linguagem de amor do seu filho? Ou dos seus filhos? As linguagens do amor, gente, quem criou foi o Dr. Chapman. E, assim, todos nós temos todas essas linguagens. Então, em algum momento a gente fica feliz, ganhar um presente, etc. Mas tem uma ou duas delas que são muito mais fortes, que a gente se sente muito mais amado. E a criança também. Então, se eu sei qual que é essa linguagem do meu filho, eu posso intencionalmente preparar momentos e situações para provê-lo nesse sentido. Porque, às vezes, nós temos uma linguagem do amor e a criança tem outra que é nada a ver. Então, eu posso estar achando que, nossa, tô abafando, né? Tô super aqui acertando. Mas para ela, ó, fazer a menor diferença. Então, como que eu faço para saber? Tenho agora 4 dicas para vocês. Primeiro, observe como é que o seu filho expressa amor por você, mãe. Então, veja assim, ó, isso que a Fábio falou para nós, né? Observe como que esse filho se dirige a você. Por exemplo, se tem uma criança que ela fala assim, com muita frequência, mãe, eu vou te ajudar aqui a arrumar tal coisa. Ah, vou lavar a louça para você. Vou fazer tal coisa. Se você percebe que ela, com mais frequência, quer te agradar fazendo algo por você, provavelmente ela seja atos de serviço. Se ela com muita frequência te elogia, fala que você está bonita, que você está cheirosa, etc., ela pode ser uma criança com uma linguagem de amor, palavras de afirmação. Então, essa é uma dica. Como que o seu filho se reporta a você? Segundo, como é que ele expressa amor por outras pessoas? Então, por exemplo, uma criança que ela com frequência escreve cartinhas para a professora. Pode ser palavras de afirmação. Ou aquela criança que sempre quer levar uma rosa, um chocolate para a professora. Ela pode ser, então, presente. Uma terceira dica. Preste atenção ao que o seu filho pede para você com mais frequência. Então, com mais frequência, ele pede para você sentar com ele e ler uma história, ele pode ser tempo de qualidade. Ele pede para você fazer algo para ele, fazer um bolo para ele, enfim. Observe como é que ele requer a sua atenção. E uma quarta dica é você observar como você dar ao seu filho 2 opções. Então, por exemplo, filho, sei lá, sábado eu não vou trabalhar, o que você prefere? Você quer ir ao shopping comprar X coisa ou você prefere que a gente vá num parque? Então, se ele falar que prefere comprar algo, provavelmente que ele tenha a linguagem presente. Não, mãe, eu prefiro passar um tempo com você no parque.
pode ser que ele seja da linguagem, então, tempo de qualidade. Se essas 4 dicas não resolveram e você não conseguiu identificar, aí uma sugestão é você pegar 10 semanas e dedicar os seus esforços 2 semanas para cada tipo de inteligência, e nessas 2 semanas você vai preparar momentos que tenham a ver com aquele tipo de inteligência que você está naquele momento trabalhando com seu filho. E nessas 10 semanas você pode ir anotando tudo mais, e você vê qual é daqueles tipos, qual é o que o seu filho ficou mais feliz. Então, provavelmente seja a linguagem dele, né? Então, algumas dicas para que você possa ter mais elementos palpáveis, né, materiais, para alcançar o coração dessa criança. Bom, gente, com isso, encerro minha fala. Teria mais coisas para falar, mas acho que por aqui está ok. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que tenha contribuído para fechar essa etapa do projeto. E estou à disposição para quaisquer dúvidas.